Oi pessoal, então a gente vai trabalhar hoje na transparência da textura e aí eu resolvi pegar aqui uma folha, né, para a gente poder trabalhar. Eu salvei essa folha aqui, abri essa folha e ela tem algumas imperfeições, né, e aí eu abri ela aqui no Photoshop. Aí aqui no Photoshop eu dei uma conferida aqui, ó, já apaguei o entorno dela, né, e aí separei essa folha aqui, deixei ela sem absolutamente nada e transferir apenas a folha para um outro lugar aqui, né? Nesse outro plano, essa primeira folha, ela está com um fundo transparente, né, sem nada, e a folha que está atrás dela aqui, ela está com um fundo preto, né, e a parte interna branca. A gente vai precisar usar dela assim para poder criar transparência lá no 3D Max, tá? Então, o próximo passo é aqui no 3D Max. Eu já estou aqui com o 3D Max aberto. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um plane, né? Eu vou criar na verdade dois planes aqui. Eu vou criar um primeiro plane aqui de fundo e vou criar um outro plane um pouco menor para colocar aqui em cima, tá? Deixa eu dar um Alt W para ficar só com essa área. E aí esse plane eu vou dar uma mudada nele aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tá? Deixar ele apenas com um por um. Vou diminuir aqui o número de segmentos dele. Vou deixar ele 25 por 25, né? Para colocar a nossa plantinha ali, tá? Então, próximo passo é aqui no Material Editor, né? Deixa eu zerar que eu já fiz um aqui. Vou fazer um no novo, né? Então a gente vem primeiro aqui no Diffuse, como a gente já usou várias vezes. Vai abrir aqui o bitmap. E aí eu salvei como PSD mesmo, tá aqui, ó. A imagem sem fundo. Aí eu vou dar o Open, ela vai dar essa opção, ó. Colapsar os layers ou layers individuais. Eu vou colocar primeiro esse primeiro layer, né? E vou dar OK, e aí ele vai transferir assim. Então, se a gente pegar aqui, ó, e selecionar e transferir ele direto, ele vai aparecer com o fundo preto, tá? Mas não é isso que a gente quer. Então, o que que a gente vai fazer na verdade? Então, a gente vai lá vai trabalhar com ele, né? Na questão dos mapas, né? Lá no Default, ó. Então, eu venho aqui nos mapas e vou trabalhar aqui na opacidade dele, né? Vou trazer agora aqui, vou voltar lá naquele PSD que é a imagem sem fundo. Ele vai perguntar a mesma coisa e nesse aqui eu coloco essa camada que está com o fundo preto e ela branca, eu vou dar OK. Tá? Ele já mudou ali, tá? Então, quando a gente aplicar agora ele aqui, ó, e ver, ele vai aparecer assim, mas quando a gente manda renderizar, ele está com o fundo transparente, tá? Então ele já está com o fundo transparente aqui. Nosso próximo passo, na verdade, ó, então aqui, ó, se eu dou um clique, tá vendo? Ele fica transparente. É a questão de como é que isso aqui ficaria com sombra, uma vez que ele está projetando a sombra geral ali, né? Então, para a gente ver como isso acontece, a gente volta lá nos materiais iniciais e pega aqui nas layers, né, no standard, não no photometric, mas no standard, esse target spot, né? Então eu vou criar um target spot aqui, né? Porque ele está aqui embaixo. Deixa eu colocar ele para cima e trazer ele para cá. Vamos endireitar aqui a posição dele, ó. Vou acertar o spot aqui, ó. Tá vendo? Aí a gente pode acertar a posição aqui do spot, né? Para ver como é que ele está. E vamos aqui no modificador dele, né? Então no modificador dele aqui, ó. Deixa eu fechar tudo. Para a gente poder entender o que está rolando. Então ele está como spot. Aqui a gente vai ligar as sombras, tá vendo que a sombra está assim. E ele normalmente ele vai aparecer como Shadow Map. A gente vai mudar para o Advanced Ray Traced, tá? Que é esse aqui. Aí no Advanced Ray Traced, a gente tem aqui ó, no Optimize, então a gente vai ligar o que? Ó? Transparente, né? A gente vai dar aqui a transparência nele e vamos ver como é que ele está.
Olha lá, tá vendo? Aí sim, ó, quando a gente manda renderizar, ele dá a transparência lá da sombra, né, de tudo. E a gente pode continuar trabalhando, por exemplo, na intensidade aqui nos parâmetros, abaixar a intensidade, ó, tá vendo? Então quando você manda renderizar, vai abaixar ali também. Beleza? Então essa aqui é a nossa atividade com o 3D Max. Lembrando que a gente começa pegando a imagem, né, trabalhando ela no Photoshop e depois trazendo para cá para poder fazer isso. Então, relembrando, primeiramente eu achei uma imagem, né? Peguei essa imagem, trouxe ela para o Photoshop, né? Fiz o recorte nela, tá? Usando aqui essa varinha de seleção, né? Para selecionar ela. Selecionei o lado externo dela, dei a inversão, ó, selecionar e inverter, né? E depois eu copiei e colei. Se eu dar um Ctrl C, Ctrl V, eu consigo colar ela aqui, ó, tá vendo? Então ela está com o fundo zerado. Outra coisa que eu fiz é apagar, usando aqui a ferramenta do carimbo, né? Apertando o Alt, ó, pego aqui e vou cobrindo ali os defeitos. Ó. Quando eu aperto o Alt, ele copia essa área e vou cobrindo e acertei ela toda, né? Essa aqui eu não vou precisar, deixa eu jogar ela aqui fora, só para ver como é que a gente ficou. Então a mesma coisa, né? Eu vou clicar com o Ctrl aqui, ó, carrego a seleção dela, né? Deixa eu duplicar ela primeiro. Vou duplicar essa camada, tá? Então aqui, ó, ela está selecionada, eu vou selecionar inverter, ó, inverter, né? E aí eu vou colocar preto ali, mas só que esse preto tem que ser um preto 100% aqui, tá? Para que ele apareça legal lá. Então eu tenho que zerar tudo. No hashtag aqui é só colocar 000, ó, tá vendo? Se você colocar tudo 000 aqui, ele já fica o preto e aí você pode colocar a cor preta aqui. Vou selecionar inverter de novo e aí eu vou mandar preencher com essa de fundo, ó, a imagem, né? Desculpa, aqui é editar, preencher, aqui ó, com a cor que está no plano de fundo e ele preencheu com branco, tá? E aí eu vou deixar invertido aqui só para vocês terem uma ideia. Então essa camada de cima aqui, ó, é a que está transparente com a planta e essa aqui de baixo. Aí pode salvar esse PSD mesmo e é o que a gente vai aplicar lá no Photoshop, tá? Salva com PSD. Lá no desculpa, no 3D Max. Então no 3D Max, quando eu for trabalhar aqui, eu venho no Diffuse, no Bitmap, e aí, por exemplo, está lá esse PSD. Quando eu clicar Individual Layer, escolho a planta e dou OK. Tá vendo? A planta ali, só que ela não está transparente ainda. Para ela ficar transparente, né? Vamos voltar lá no Default. Eu posso vir direto aqui na opacidade já e escolher, ó, Bitmap. Tá vendo aqui, ó, imagem sem fundo, Individual Layer, escolho a camada, dou OK e pronto ali, ó, ficou transparente. E aí eu já posso aplicá-la direto, tá? Depois que eu aplico no plane, deixa eu criar um outro plane aqui para a gente ver. Deixa eu criar um outro planezinho aqui, ó. Deixa eu puxar ele para cima também, tá? Vou aplicar aqui nesse plane. Deixa eu mudar o nome aqui, replace o nome para folha. Ok, tá visualizado ali, né? Então a diferença, ó, se eu der o para renderizar, como já está configurado a sombra, ela vai aparecer assim, tá? E ela está próxima, então se eu afasto mais aqui, ó, tá distante aqui, tá? E aí, beleza. O nosso trabalho hoje é fazer isso, ok? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade.